Sim, simplesmente agora Mac roda jogo. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou mostrar para vocês como rodar jogos de Windows no seu Mac. Seja ele Mac Mini, iMac ou até mesmo MacBook. É algo incrível que, se você é um gamer triste por ser usuário de Mac e quer jogar jogos, vai gostar demais dessa novidade. Só que tem alguns pontos negativos. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês do patrocinador desse vídeo, que é o pessoal da Recoverit. Sabe aquele cartão de memória que você tirou rápido da sua câmera ou às vezes formatou sem querer e corrompeu ou perdeu arquivos importantes? O software Recoverit veio para resolver o seu problema. É uma suíte completa de recuperação de arquivos que tem tanto para Windows quanto para Mac. E olha, a de Mac já salvou meu pai uma vez no passado, que ele deletou a pasta projetos inteira dele sem querer, pensando que era apenas um atalho. Ele ainda não sabia usar Mac, ele achou que era um atalho, deletou tudo, mas ajudou bastante. Se você já teve problema de deletar algo que não devia, como o meu pai fez, né? Sabe como é uma situação desesperadora, né? Angustiante. E para isso a Recoverit tem várias ferramentas que te ajudam com até 99,5% de eficácia. Se for um SD card corrompido ou formatado por engano, você pode usar a ferramenta Recuperação de SD, que vai escanear seu SD card e vai começar a buscar tudo que foi deletado ou corrompido nele. Pode ser foto, vídeo, música, arquivo exe, documentos, o que for. E tem grandes chances de recuperar. A dica que eu dou aqui, uma dica de usuário desse programa, é que se por acaso você formatou algo errado, para de usar o cartão, não fique escrevendo em cima dele e já coloca para escanear no Recoverit, beleza? Se quiser testar o software, clica aqui embaixo no link da descrição e confere. Ele já me salvou algumas vezes e eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Agora bora falar de jogos em Mac. Para instalar jogos de Windows no Mac, temos algumas opções. As mais conhecidas são o Crossover e o Whisk, dois programas incríveis. Só que nos meus testes aqui, o que eu mais obtive sucesso e assim, zero dor de cabeça, foi o Crossover, que é um programa pago, mas que você pode baixar e testar aí na sua casa por 14 dias para ver se funciona bem nos seus jogos. Você baixa o mesmo, arrasta para a pasta de aplicativos e já pode começar a usar. A primeira coisa que eu indico é ir lá no canto superior esquerdo, em configurações, e mudar a pasta de instalação dos jogos, né? Caso você queira instalar em um HD ou SSD externo, ou igual eu que estou usando um Mac Mini M4 com uma dock, que eu fiz vídeo recente no canal, e que nela possui um SSD de 1 TB, então eu resolvi mandar a instalação dos jogos para lá para poupar o pouco espaço que a gente tem no SSD interno do Mac Mini. Mas feito isso, o programa é muito intuitivo. De cara já temos vários apps com configurações pré-definidas para a gente instalar. Tem lá inclusive a Steam, e é com um clique vai começar a instalar tudo que a gente precisa, as dependências, DirectX, Microsoft Visual Studio, e em poucos instantes estaremos já na tela para logar na nossa conta da Steam. E aí você pode instalar os jogos como se fosse um PC Windows mesmo, só clicar no jogo que você deseja instalar e mandar instalar, que a Steam vai começar a baixar, vai instalar tudo para você. O legal é que mostra até como se fosse um aplicativo do Mac, só que na verdade está rodando uma camada de tradução do Windows, está rodando tipo uma máquina virtual do Windows com a Steam lá. E você pode, ao invés de instalar a Steam, você pode instalar outro jogo, outro programa que esteja em arquivo executável do Windows, né, os famosos exe. Vamos então para os testes de desempenho, que eu acho que vocês ficaram impressionados, igual eu fiquei. Eu estou usando aqui um Mac Mini M4 básico, tá? É a versão com 10 núcleos de CPU, 10 de GPU e 16 GB de RAM. O desempenho vai depender muito da sua máquina, e se você tem um Mac mais básico, esse com chip ARM, já vou falar sobre isso. Ó, vou começar falando do Cyberpunk 2077 no preset alto em Full HD. Eu senti que o Mac Mini sofreu. Eu consegui pouco mais de 30 frames por segundo de média, ficamos ali com 32 frames por segundo de média, o que não estava muito legal. Colocando o gráfico no médio, o jogo ficou até melhor. Agora eu atingi 38 frames por segundo de média, o que deixa mais fluido, porém não melhora tanto.
A melhor experiência que eu tive no Cyberpunk foi colocar o gráfico no médio e deixar o FSR em modo desempenho. Assim, a qualidade das texturas continuou boa, né? Ele vai estar rodando uma resolução um pouco menor, com upscaling, e aí, nisso, os frames melhoraram bastante. Agora eu consegui 46 frames por segundo de média, com uma estabilidade bem melhor, sem muitos stutterings. Spider-Man Remaster eu consegui um resultado muito bom com gráfico no alto, sem nenhum tipo de upscaling. E o melhor, em Full HD. Eu consegui mais de 50 frames por segundo e quando tinha muita ação, caía ali para os seus 40, 42 frames, mas mesmo assim não abaixava de 30, tá? Nessa captura de tela que eu estou mostrando para vocês podem ver o monitor de performance no canto superior, tava um pouquinho menor do que eu estou falando, porque eu estou gravando a tela no próprio QuickTime do Mac, tá? Eu não consegui ligar minha placa de captura, porque estava dando um erro de proteção HDCP, coisa que eu não consegui desabilitar no Mac. Então, só para deixar o vídeo mais didático, eu fiz os testes sem gravar a tela e gravei a tela depois para mostrar para vocês, tá? Só que se você quiser melhorar o desempenho no Spider-Man, ligando o FSR em desempenho, cara, o jogo passava dos 60 quadros por segundo com a textura no alto, beleza? Eu tive alguns stutterings quando acontecia uma ação nova, algum combo e tudo mais, só que rapidamente o jogo melhorava. Na cidade, quando estava navegando na teia, ficava ali em 40, 42 frames, porque tem muita coisa passando na tela e renderizando na hora, mas tirando isso, o jogo rodou muito bem, eu adorei o desempenho, beleza? GTA V versão Legacy, que é sem ser essa versão nova, melhorada que eles lançaram recentemente, é um jogo que rodou sem problemas. Eu coloquei o gráfico, algumas opções no alto, algumas opções no médio, não aumentei muito a densidade demográfica, mantive em Full HD e ficou ali, ó, 70, 80 frames no modo livre, e só quando acontecia alguma coisa diferente, tipo explosão, caía, dava um stutter, mais rapidamente compilava tudo e voltava o desempenho bom, tá? A real é essa, é por a gente estar rodando em várias camadas de compatibilidade, quando acontece alguma coisa nova, alguma batida, alguma explosão, algum tiro diferente, tipo no GTA, vai dar uma quedinha, mas se você repetir a mesma ação, explodir outra coisa de novo, ou sei lá, fazer uma coisa que você já fez várias vezes, o desempenho melhorava, tá? Então no início fica um pouquinho ruim, mas depois melhora. No Hogwarts Legacy aconteceu a mesma coisa, no início estava com muito stuttering e depois melhorava. Só que com o gráfico no alto não tava legal, ficou rodando ali em 22 frames por segundo. Eu não usei nenhum tipo de ferramenta de escalonamento, tava rodando o jogo em Full HD nativo mesmo e eu não gostei. A melhor configuração que eu tive foi colocar o gráfico no médio com FSR 2 em modo balanceado. Os stutters diminuíram e o jogo ficou bem melhor, pegando os seus 45, 50 frames. Mais uma vez, na captura de tela, isso não tá mostrando, porque eu tava capturando no Mac, né, com a captura interna que consome CPU. Mas, tirando isso, estava bem legal o desempenho. E é sim impressionante ver um Mac Mini básico, um computador de $599, rodando tão bem jogos pesados. E conectar o controle de Play 5 é só conectar no Bluetooth do Mac, que funciona perfeitamente, olha lá. É isso. Mas tem pontos negativos, que é o que eu vou falar agora. Como estamos rodando em várias camadas de tradução, a gente tem muita perda de performance e latência. Como assim, Gabriel? Camada de tradução? Você falou camada de tradução, camada de compatibilidade... Como assim? Bem, o crossover roda no Rosetta, que é uma camada de tradução da Apple que traduz códigos x86 ou x64 em instruções para o processador ARM. Depois, o Wine traduz as bibliotecas do Windows, como arquivos DLL e as configurações, em arquivos que o Mac consegue reconhecer. E depois disso tudo, ainda tem a tradução das APIs Vulkan ou DirectX, que é como os jogos de Windows rodam, né? Eles rodam sempre em Vulkan ou DirectX, para a instrução Metal, que é a API usada nas GPUs dos Macs. Assim, em jogos casuais você não vai sentir tanto a latência, tá? Tipo Spider-Man eu não senti tanto, só quando tinha muita ação eu via que às vezes eu clicava num comando, sentia um pouquinho de delay, mas sei lá, Hogwarts Legacy, Witcher, Cyberpunk, eu não senti nada, GTA também não senti nada, só que um CS, um Valorant, que é online, competitivo, eu senti bastante latência, beleza? Aí eu não gostei do desempenho. E isso que eu acabei de comentar é o que me impressiona ainda mais, porque, gente, tá rodando em várias camadas de compatibilidade, é um Maczinho desse tamanho que puxa, sei lá,
37, 40 watts da tomada e tava rodando muito bem. E isso é outro ponto, a gente estava estressando o Mac, tá? Enquanto eu estava instalando os jogos, fazendo muita coisa, o Mac estava sendo 100% usado. Eu nunca vi isso, tá? O processador com 100% de uso e ele estava quente, pegando 82 graus. Quando eu estava jogando o Hogwarts Legacy, eu vi bater mais de 90 graus no processador. O que, assim, é muito quente para um chip que quase não esquenta, que é um chip ARM da Apple que é, sim, muito eficiente. Tudo bem que ele é feito para aguentar isso, tá? Mas o que me mata de raiva é que a ventoinha não acelerava por nada. O sistema da Apple estava deixando o Mac fritar para ele ser silencioso. Então eu baixei um programa chamado Mac Fan Control, acelerei a ventoinha no manual e assim, agora eu consegui rodar com a consciência mais tranquila, porque no Hogwarts Legacy a temperatura baixou para 68 graus. Então se você for usar um Mac para jogar, eu recomendo fazer isso. Só que é o seguinte, temos também os problemas, igual eu comentei durante o capítulo de desempenhos aqui do vídeo, que é essas travadas, né? A gente pode observar o gráfico da captura de tela que eu fiz, sempre que acontecia uma coisa nova, dava um stuttering grande, né? Dava um pico no gráfico. Mais uma vez, logo depois, abrindo o jogo novamente, né? Isso melhora, mas é algo um pouquinho chato. Não atrapalha a experiência? Não, mas é algo que é um ponto negativo por causa desse tanto de camada de compatibilidade. Outro ponto é que vários jogos eu não consegui rodar. GTA V versão Enhanced, que acabou de lançar, por exemplo, não roda. Dá um erro falando que a placa de vídeo não é compatível com o DirectX 12. The Last of Us Part 2 também é a mesma coisa. Comprei para fazer esse vídeo e ainda não tem um fix ou um patch disponível, então ele não roda. Por isso eu falo para vocês baixar a versão de teste do crossover e testar aí se no seu caso vai funcionar, se vale a pena comprar ou não nos seus jogos, beleza? Outro ponto é que executar sobre esse tanto de camada de tradução consome uma memória RAM absurda e um uso de CPU absurdo também. Se você tem um Mac mais simples, M1, M2, com apenas 8 GB de RAM, esquece, a performance não vai ser boa e você vai conseguir rodar só jogos bem levinhos. Eu estou aqui usando um Mac Mini M4 com 10 núcleos de GPU, 10 núcleos de CPU e ainda 16 GB de RAM. Então eu recomendo pelo menos um M4, tá? Ou M2 Pro da vida, M3 Pro da vida, M4 Pro, M4 Max da vida. Tem até um vídeo de um colega aqui do YouTube que mostrou comparativos com outros Macs. No Cyberpunk, por exemplo, ele rodou no Mac Mini M4 com 28 frames, um Mac Mini igual o meu. Em um M3 com também 16 GB de RAM, pegou 13 frames por segundo, menos da metade do desempenho de um Mac M4. Em um M2 e um M1 com 8 GB, pegou 4 frames. Então, assim, mais uma vez, baixa o aplicativo e testa aí, beleza? Gabriel, e você comentou de um programinha chamado Whisky. Você não gostou, não rodou? Pessoal, olha, eu instalei ele, fiz tudo certinho, mas sempre que eu tentava instalar Steam ou qualquer outro jogo via exe que eu tinha baixado na internet, dava um erro e ele não executava, tá? Procurei na internet, reinstalei, peguei versões antigas e eu não conseguia rodar, tá? E como esse Mac não é meu mais, está indo para um seguidor do canal, eu resolvi ficar só com crossover. Depois se esse aplicativo for atualizado, eu posso pegar outro Mac para a gente fazer um vídeo comparando esses outros programas, tá? Tem outros também, inclusive o Parallels, tem o Gaming Porting Kit da Apple, só que o crossover disparado de todos os vídeos que eu vi, de tudo que eu li em fórum, é o melhor, tá bom? Mas afinal, isso faz um Mac, esse pequeno computador, ser um computador gamer? Médio. Eu não deixaria de comprar um PC gamer para comprar um Mac, tá? E eu nem falaria assim, não, agora eu vou comprar um Mac e baixar o crossover que vai rodar tudo. Não. Se você tem um Mac para trabalhar, para editar vídeo, gosta da interface, gosta da infraestrutura, gosta, sei lá, do sistema da Apple e também gosta de jogar, o crossover pode ser uma alternativa. Que, vou repetir, me impressionou demais o desempenho do Mac. Não é perfeito, mas é um avanço significativo que só tende a melhorar a cada dia que passa. Inclusive a gente está vendo aí vários jogos sendo portados nativamente no Mac, que aí é o melhor dos mundos. Mas se você tem um Mac M4 aí, um Mac M1 Pro com 16, 32 de RAM, eu acho que vale a pena você testar. Eu gostei demais de produzir esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, considere virar membro do canal. Ajuda demais aqui na produção e você recebe os vídeos antes, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!